Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e parabéns por estar aqui assistindo essa aula. Hoje a nossa aula é sobre meta e por que as metas são tão importantes para que você tenha um emagrecimento duradouro. Muitas pessoas estão cansadas de emagrecer e voltar a engordar. Quantas pessoas estão se desmotivando sobre o processo de emagrecer? Quantas pessoas você conhece ou talvez você já passou por isso, de pensar que o processo de emagrecimento é simplesmente seguir uma dieta, cumprir um plano alimentar e fazer uma atividade física. E na realidade, emagrecer é muito mais do que uma dieta ou uma atividade física. E aqui, nesta aula, vocês vão saberem o primeiro passo, assim, que você vai ter mais estabilidade dentro desse processo de emagrecimento. Ou seja, para que você alcance algum resultado em qualquer área da sua vida, você precisa estabelecer uma meta. E para você saber justamente qual a sua meta, está muito relacionado a sonhos, a desejos, a como você quer se sentir, como você está se sentindo. Então, é importantíssimo que dentro do emagrecimento sustentável, a gente tem que ter clareza sobre todos os pontos que vamos trabalhar para que você emagreça e continue magra durante todo o processo, ou magro durante todo o processo e, acima de tudo, que você não tenha reganho de peso. Porque me conta aí como é frustrante as pessoas sofrerem durante o período, sofrerem para emagrecer, sofrerem nas atividades físicas, se privar de tantos alimentos, até chegar a emagrecer. Mas depois volta aquele reganho de peso, as pessoas se frustram, as pessoas ficam entristecidas. Talvez você já tenha passado por isso e você começou a desacreditar da sua capacidade. Você talvez tenha dito: eu sou de família gorda, emagrecer não é para mim. Já cansei de tentar, já cansei, volto a engordar. É tão sofrido. E agora eu digo que é possível você que está me assistindo emagrecer e permanecer magro ou magra. Mas vamos entender por como determinar, como construir uma meta forte, uma meta que você vai alcançá-la a cada dia. Você vai construir essa meta. Então vamos lá. Dentro do emagrecimento sustentável, é importante nós termos as metas bem determinadas, as metas bem claras. Eu digo que o primeiro passo para ter uma meta bem alicerçada é você saber o que você deseja realizar. Porque se você olha para mim e diz assim: doutora, eu desejo emagrecer. E aí eu te pergunto: quantos quilos você deseja emagrecer? Você diz: eu quero ficar magra. Mas você não tem essa noção de quantidade de peso. É importante sim você começar a observar as roupas que você está usando, as roupas que você deseja utilizar, as roupas que você já utilizou. Porque precisa estar tudo muito bem claro na nossa cabeça. Porque se tiver qualquer empecilho, qualquer falta de clareza, a gente se sabota. A gente arruma uma desculpa, arruma algo e não chega a realizar essa meta. Pensa aqui comigo, para um pouquinho. Talvez seja necessário você pausar esse vídeo e para que você pense: qual seria? Eu nunca parei para pensar qual mesmo o meu desejo. Quantos quilos eu preciso eliminar, eu desejo eliminar? Como é que eu vou me sentir? Como é que vai ser tudo isso para mim? Talvez você já tenha utilizado um tamanho 36, mas essa não é a sua meta. Talvez a sua meta, já que você talvez esteja em 46 ou mais, 48, talvez a sua meta será chegar no 40, no 42, no 44. Por quê? Depois que você determina o que você quer,
bem claro, de forma bem clara. Você precisa que a meta seja alcançável. Não adianta a gente querer de um dia para o outro eliminar 30 quilos. Até que pode acontecer de você perder 30 quilos, mas eu digo que é privar muito, é restringir muito, e tudo isso gera uma consequência. Se eu eliminar muito, se eu restringir muito na alimentação, pode ter alguma compulsão depois e ter reganho de peso. Então eu acho importantíssimo, talvez para você seja pouco, mas é algo super importante. Imagina se você começa a reduzir 1 quilo por semana, ou meio quilo por semana, ou 200 gramas por semana. Então veja uma meta que seja alcançável, que não seja algo inalcançável. Imagina eu de 1,60 m ter uma meta de ser uma jogadora de basquete. Veja que é meio incoerente, não bate. A altura precisa ser mais elevada para que uma pessoa deseje ser um esportista, né, de jogo de basquete. Então, vamos lá, que a nossa meta seja alcançável. Para que você diga, não, eu quero reduzir 1 quilo, ou 2 ou 3, isso será a minha meta. Vale salientar que a meta, ela nem pode ser muito fácil para que você fique, isso aí eu consigo chegar. Nem muito impossível, nem impossível. A meta tem que ser alcançável. Então, mensurável. É importantíssimo que a meta seja mensurável. Ou seja, você precisa sentir-se, saber como é que você vai estar quando aquela meta for alcançada. Tem um paciente que nós montamos um plano alimentar e ele chegou a reduzir 20 quilos. Mas o que foi que aconteceu? Quando ele conseguiu reduzir 20 quilos em 3 meses aproximadamente, ele começou a não se reconhecer. Por quê? Ele começou a falar para ele que ele sempre foi gordinho desde a sua infância. Então, para ele tirar aquele peso todo, não foi algo interessante, porque ele começou a se olhar no espelho e não se via sendo ele. Então, nós precisamos mensurar, nós precisamos entrar de fato para saber como é que você vai se sentir, como é que vai estar a sua pele, o que é que você vai precisar trocar, como é que você vai estar ali. Nesse paciente, nós precisávamos ter trabalhado essa questão dele se ver dentro desse processo e saber como ele ia se sentir quando ele tivesse com aquele peso alcançado, porque muitas pessoas simplesmente pensam que é o peso. E aí quando emagrece, dependendo, começa a se sentir com a pele flácida, começa a ver os ossos mais aparentes, e talvez por ela ter vivido toda a vida dela, ou dele, com excesso de peso, seja algo que precisa ser trabalhado para ter uma aceitação do novo padrão. Porque, pensa comigo, hoje em dia as pessoas estão pensando que é normal estarem acima do peso. É normal todo mundo com formato arredondado, um abdômen proeminente, e isso está longe de ser normal. Parece que pessoas idosas, pessoas com 70, 80, 90 anos, ativos, isso é anormal. Acaba até aparecendo em jornais, em capas de revistas, em publicações, como algo anormal. E na realidade, estarmos bem dentro de uma longevidade, isso é o normal. Só que hoje está muito deturpado tudo isso que está acontecendo. Mas aí é por isso que eu digo que você possa decidir o que você de fato quer, ter clareza, que você possa também determinar uma meta alcançável, nem fácil demais e nem inalcançável, né? E que ela seja mensurável. Outro ponto, né, que eu acho importantíssimo é que nossas metas sejam específicas. Então, algo bem específico, de forma bem minuciosa. E o que é isso? Eu quero emagrecer,
por exemplo, 10 quilos no intervalo de 3 meses. Eu quero emagrecer 300 gramas ou 600 gramas mensalmente. Que você tenha tudo isso clara e que uma vez por semana você se pese preferencialmente nas quinta-feira. Eu acho mais interessante. Por quê? De segunda a sexta, a maioria das pessoas, elas focam mais. Final de semana fica um pouquinho mais livres, e quando é na segunda se queixam de estufamento, se queixam de inchaço abdominal, de retenção hídrica, porque cometeu alguns excessos, cometeu alguns lapsos. Tem pessoas que dizem: doutora, final de semana eu coloquei o pé na jaca. Então, se pesa semanalmente, não para fiscalizar, mas para acompanhar como é que anda o seu desenvolvimento da sua meta, certo? Então vai, se pesa, anota. Se não perdeu nada, observa o que você cometeu durante a semana, o que você se alimentou, que você diz: ó, talvez isso aqui foi algo que fez com que eu destruísse um pouco, eu fizesse com que essa meta demorasse mais a ser realizada. Sim, falando em tempo, a gente precisa também dizer quando eu quero que essa meta seja alcançada. Não adianta você chegar para mim e dizer: ah, eu desejo emagrecer. E eu te pergunto: em quanto tempo? Ah, importa emagrecer. Ou você dizer assim: ah, em um mês, mas sem saber quanto, sem saber como é que vai ser esse processo, sem acompanhar. Então é importante tudo isso, ter clareza, anotar direitinho quanto tempo você deseja esse emagrecimento. Eu gosto de trabalhar, tipo, em 30 dias você estabelece um determinado peso para ser reduzido. Em 60 dias, quanto seria? E em 90 dias. Então seria meta de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E a clareza, né? É importante a gente ter clareza, como eu falei, você se imaginar, já se ver magra ou se ver magro, você entrar dentro desse processo com amor. Porque quando você entra e diz: emagrecer é seguir uma dieta, emagrecer é se privar, emagrecer é sofrido, eu vivo de dieta, já franzir as testas, já mostrar que é algo cansativo. Não. Meus amores, vamos mergulhar. Isso aí você está construindo o que você deseja. Você está mergulhando para chegar àquele corpo tão sonhado, aquela saúde tão sonhada, para você conquistar uma longevidade. Imagina você futuramente sendo capa de revista, dizendo: ó, ela não desenvolveu doenças, hipertensão, diabetes e tantas outras, ó, tá ativa, ó, tá fazendo musculação. Acabou de ganhar ganhou em primeiro lugar uma corrida de 5 quilômetros, de 10 quilômetros. Então é isso que eu desejo para que nós todos nós possamos alcançar. E aqui, o como. O como será o passo a passo que eu vou falar no próximo vídeo. Como você vai alcançar essa meta. Então, você precisa saber o que precisa fazer, o que precisa deixar de fazer. E não como tem muita gente que diz assim: eu amo comer doce, eu sou uma formiguinha. Cada vez que você diz isso, seu cérebro reafirma, é uma repetição. Então, uma crença ela acontece ou de forte impacto uma vez só, ou de repetição. Então, à medida que eu digo: eu amo doce, eu sou uma formiguinha, eu preciso deixar de comer doce, é sofrido, isso, aquilo. Você está reafirmando aquela crença de que você precisa, de que você vai continuar comendo doce. Então, começa a dizer: não, eu gostava de doce, mas a partir de agora, a minha meta é abrir mão temporariamente até que eu alcance a realização da minha meta, para que eu tenha mais resultados. E aí, o quanto você está disposto ou disposta para alcançar, para colocar mãos à obra e fazer com que essa meta se transforme em realidade.
É importante você colocar novamente esse vídeo, assistir ele novamente e pausar, anotar, porque vai clarear muita coisa em sua cabeça, certo? Eu aguardo vocês para a nossa próxima aula, para que você tenha um emagrecimento sustentável, aquele emagrecimento que te acompanha desde hoje até durante toda a sua vida. Sou Irla, sou nutricionista e vou te ajudar o máximo possível, só que, claro, depende muito de você. Sozinho os vídeos, as aulas, as ferramentas, os planos alimentares, sozinho eles não funcionam. Eles precisam de você para pôr em prática tudo isso.